Estamos no mês de abril, mês da conscientização da condição autista. Como profissional especializado na avaliação e no tratamento da condição autista tardia, eu tenho um pesar muito grande de, nesse mês de conscientização, falar para vocês que não existe nem conscientização, muito menos atitude relacionada à questão autista tardia. Nós não temos serviços especializados para a avaliação de adolescentes e adultos diagnosticados tardiamente. Nós não temos serviços especializados no Serviço Único de Saúde para tratar pessoas diagnosticadas tardiamente. Nós não temos um serviço de rede para trabalhar comorbidades da condição autista, tanto nos aspectos clínicos como neuropsiquiátricos. O processo de inclusão em instituições de ensino e no processo profissional, ele é absolutamente caótico. Obviamente, existem exceções de instituições de ensino e de empresas privadas e públicas que buscam o processo de inclusão. Mas o que nós percebemos é que a grande maioria das pessoas, elas não são aceitas. Essa mesma semana, véspera do mês de conscientização, eu estou conduzindo e orientando pacientes que foram recusados como PCDs em suas instituições. E isso é um sinal gravíssimo. Sabe por quê? Ao contrário do que muitas pessoas pensam e questionam, por que você precisa saber disso agora? O que isso vai mudar na sua vida? Ao contrário de afirmações como você não tem cara de autista, as pessoas que estão na condição autista diagnosticadas, elas necessitam de suporte. Se elas não necessitassem, elas não seriam diagnosticadas dentro da condição autista. Isso é técnico e científico. O segundo fator, eu estou falando de um público diagnosticado tardiamente em 2025, adolescentes e adultos, mas eu estou me referindo a milhões de crianças que hoje estão diagnosticadas. Estou me referindo a milhões de crianças que vão passar pelo processo de diagnóstico e que a ciência vem mostrando que a incidência desses diagnósticos vem crescendo avassaladoramente. E o que isso significa? Daqui a alguns anos, essas crianças serão adultas. Não diagnosticadas tardiamente, porque elas já foram diagnosticadas na infância. Mas elas serão, se o processo não mudar, atropeladas pela hipocrisia e pela falsidade. Por que hipocrisia e falsidade? Porque, gente, é muito bonito colocar bandeirinhas relacionadas à condição autista nas redes sociais. É muito legal fazer homenagens. É muito legal fazer reportagens sobre cases de sucesso. É muito legal apresentar pessoas na condição autistas, de famílias estruturadas, que se desenvolvem e que crescem. Só que isso é romantizar a condição autista, porque isso não reflete o cenário de milhões de pessoas que vivem essa necessidade. Isso é incoerente e paradoxal quando nós falamos de uma condição que é genética. E se nós estamos falando de uma condição genética,
nós estamos falando de crianças que são diagnosticadas na condição autista, cujos pais apresentam uma chance muito grande de estarem na condição autista. E esses pais não são avaliados. E aí nós falamos de crianças que também vivem problemas de receberem a devida avaliação, o devido tratamento, o devido processo de inclusão no processo escolar. Muitas vezes tendo um pai ou uma mãe ou ambos dentro da condição autista e tendo uma família onde vários autistas dentro sem um devido tratamento e uma devida orientação, a situação fica ainda mais complicada. Então nós precisamos refletir e nós precisamos ter uma união muito forte dentro da comunidade autista que chega de blá blá blá. Chega de palavras. A situação ela é tão vergonhosa que sim, o nosso país tem um conjunto de leis que defendem e que amparam a condição autista. Muito pouco praticada. Por que é muito pouco praticada? Porque muitas pessoas na condição autista, para conseguirem usufruir dos direitos dessas leis, elas precisam judicialmente buscar esse recurso. Pessoas que fazem um concurso público numa vaga de PCD que não podem assumir, porque elas são consideradas incapazes, sendo que a vaga é para PCD. Então, assim, nós precisamos ter muito claro, isso é científico, que os números de diagnósticos na condição autista, eles vão aumentar e vão aumentar muito. E não porque é moda, porque é científico. Nós precisamos levar em conta o fato de que a condição autista ela potencializa num número absurdo o risco de desviver, de pessoas que tiram a sua vida. Nós precisamos levar em consideração o fato de que as comorbidades associadas à condição autista, a grande maioria são desencadeadas pela pressão social. Onde eu mesmo em outro vídeo falei que a questão social é a principal e mais significativa comorbidade que uma pessoa autista carrega consigo. E ao mesmo tempo nós precisamos lembrar que as pessoas da condição autista, independentemente do nível de suporte 1, 2 ou 3, elas são pessoas que carregam consigo qualidades, sentimentos. São pessoas que são capazes. Sim, e no diagnóstico tardio, nós estamos falando de pessoas funcionais. Agora, o que o seu julgamento não permite reconhecer é que mesmo diante dessa capacidade, essa pessoa autista, ela tem um sofrimento muito grande. Ela tem uma desregulação emocional significativa. E sim, ela vive recorrentemente crises que muitas vezes você não enxerga. Porque para não se expor e para não ser julgada por você, ela procura viver essas crises sozinhas. Ela vai se isolando cada vez mais. Ela vai evitando o contato social. E é sobre isso que nós temos que falar na conscientização autista. Nós precisamos criar o conhecimento sobre a condição autista. Eu termino esse vídeo afirmando categoricamente sobre o diagnóstico tardio. Não existe nenhum tipo de consciência, muito menos atitude. O que existe são um fazer de conta, uma mídia,
um marketing de acolhimento. Só. Mais nada. E nós da comunidade autista somos responsáveis por mudar isso. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos mudar isso.